uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria, Sendo a nossa salvação, rogai por nós. Ok. Então, somos como este cãezinho, já os bebês, sempre à procura do tesouro escondido, aprofundar sempre mais o segundo capítulo, que é agora as Sagradas Escrituras. A última vez falamos dos dogmas e depois todo o carisma da doutrina da Santa Sé do Magistério. Agora, o que é que são as Sagradas Escrituras? A palavra de Deus, é Deus que fala conosco. Mas como? Escrita sob a inspiração do Espírito Santo. Agora, de uma maneira verdadeira, a Sagrada Escritura foi escrita pelo Espírito Santo, pelo impulso do Espírito Santo. A palavra de um pai que quer acompanhar-te ao longo da tua vida. Agora, isto não é só uma palavra que dá informação. É uma palavra que vem do amor de Deus para conosco. É a expressão do seu amor por nós e do seu cuidar de nós como pai ao filho. E esta palavra de Deus nos acompanha durante toda a vida e pode iluminar verdadeiramente o nosso caminho durante toda a nossa vida. Bom, como é que é isto? Muito à frente. Está na frente, fica para trás. Bom, como é que é isto? Eu penso que é o momento. Ok. Palavra. Live. Todos sabem o que é que isso quer dizer. É a vida. Ver como um concerto vivo. Live, a palavra é vida, não é só uma coisa morta. Podemos ter aquelas letras que estão lá no papel. Mas é uma palavra que fala a nós agora e fala a nós na nossa vida também de cada dia. A palavra de Deus chegou até nós através de 3 etapas. A palavra revelada, isto é a primeira etapa. Deus fala com uma linguagem humana. Em uma certa maneira, toda a humanidade é como aquele menino nas mãos do Pai. É sempre aquele carinho, aquela doçura, aquele amor que o nosso Pai, Deus, tem para conosco. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então esta palavra é uma iluminação, uma luz para a nossa mente. É uma maneira que pode ajudar, está-nos a caminhar através do pecado original, o mundo em que vivemos, há tantas trevas. E às vezes, nas trevas é difícil saber para onde vamos. Se temos connosco a palavra que vem de Deus, esta palavra de Deus é uma lâmpada
que ilumina também as trevas. É uma lâmpada para guiar os nossos passos neste mundo, nas nossas dificuldades. É a luz que camina concretamente a minha vida e ainda no meio de todas as dificuldades. Agora, esta palavra viva que nos ilumina, há uma certa necessidade de perpetuar esta palavra no tempo. Agora, aquela palavra de Deus não foi dita só àquele profeta, àquele santo, naquele tempo. Aquela palavra foi dita àquele santo ou profeta, mas como é uma palavra de Deus que é fora do tempo e do espaço, aquela palavra tem, podemos dizer, conteúdo, tem, podemos dizer, validade também para a nossa vida e para os nossos tempos. Não é uma coisa passada. É sempre, sempre, sempre uma palavra que pode iluminar e ajudar-nos em todas as circunstâncias. Também no nosso tempo agora. Na Bíblia, os autores sagrados, para comunicar a palavra de Deus, servem-se de cada tradição e géneros literários ante a exposição deles. Enfim, Deus está a falar a quem? A nós, pobres criaturas. Deve comunicar de uma maneira adaptada a nós. É uma maneira que nós compreendemos. É por isso a linguagem humana, e nesta linguagem humana também há maneiras diferentes. Há um texto, podemos dizer, de ciência de história, há um texto também literário, poesia, contos. E todos os géneros literários são usados na Sagrada Escritura sempre para comunicar-nos uma verdade. Assim. História, filosofia, ciência. Sim. A Sagrada Escritura não é um simples livro de história ou filosofia ou ciência. Não. Por qual razão? A Sagrada Escritura é a amorosa comunicação de Deus e do seu mistério ao homem. De uma certa maneira, Deus está a abrir o seu coração a nós. E com linguagem humana e através da história, está a mostrar a nós quem Ele é verdadeiramente. Porque Ele possa alcançar a salvação. Isto é o fim. Por qual razão Deus está a comunicar conosco? Só para falar. Oh, Deus queria visitar-nos e, por exemplo, como de vez em quando podemos fazer, ir ao café, tomar um cafezinho com os amigas ou amigos e estar lá a falar. Não. A comunicação de Deus tem um fim de levar-nos à salvação eterna. Todo o fim da Bíblia tem este sentido. Qual é a verdade? Aquela verdade que nos leva ao céu. E por isso, a Sagrada Escritura está verdadeiramente ligado à nossa vida, porque, enfim, vamos chegar ao céu como? Vivendo segundo a palavra de Deus, nesta vida minha concreta, não temos outra vida.
Então, as Sagradas Escrituras, através da nossa fé, através da nossa oração, ilumina a nossa vida, como eu vou viver. De tal maneira que esta minha vida vivida, segundo a palavra de Deus, pois, vai realizar-se plenamente na vida eterna, no céu. Toda a Escritura diz respeito a Jesus. Fala-nos dele e é nele encontra o seu cumprimento e a sua explicação. Como é que é isto? Gênesis, quando está a falar da criação de Adão e Eva, está a falar de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, exatamente. Quando no Êxodo, estamos agora na Quaresma, está lá a história de Israel que sai de Egito para entrar depois na Terra Santa, está a falar de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma certa maneira sim, porque todo o significado de toda aquela história é também a preparação para a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E para dizer a verdade, todos os símbolos, tudo o que aconteceu, mesmo com Abraão, que estava para sacrificar o seu filho Isaac, em lugar do seu filho, Deus deu um cordeiro, e aquele cordeiro tomou o lugar do filho. Enfim, é tudo referido a nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro que deu a sua vida para a nossa salvação. Aquele sangue que vem do cordeiro, que Deus disse que o Israel deve meter nas portas, em tal maneira que o anjo de morte, passando sopra, vendo o sangue do cordeiro, passa além para salvar o povo de Israel. Aquele sangue é o sangue do cordeiro que nos salva, o sangue de Jesus. Toda a Escritura diz respeito a Jesus, fala-nos dele e nele encontra o seu cumprimento e a sua explicação. Lembrem na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os dois discípulos de Emaús. Eles ouviram dizer, sim, houve algumas mulheres que falaram que viram Jesus ressuscitado, mas eles não acreditaram. Continuaram para voltar a casa. E Jesus foi ao encontro deles, parou com eles, e explicou ao longo do caminho as Escrituras a respeito dele. Então, toda a Escritura fala de Cristo e tem a sua explicação em Jesus. Em testemunho de Cristo. Portanto, é necessário obedecer ao mandamento de Cristo, examinar as Escrituras e buscar e achareis. Servamos a Sagrada Escritura, iluminado pela nossa fé e o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito nos ilumina sobre aquela Escritura. Não é tanto uma questão de ciência daqueles peritos, mas é um conhecimento que vem de Cristo e preparar Cristo na Escritura. São Jerónimo diz,
Ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. E, em certa maneira, é a mesma verdade. Se queremos conhecer o coração de Jesus, os seus sentimentos, devemos ir a Ele. As suas palavras, as suas ações. E temos isto no Novo Testamento. Ela não quer comunicar só conteúdos. Enfim, outra vez, não é só um livro da história ou isso. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam mais para lá, senão depois de fecundar a terra, o mesmo sucede a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Mas isto também quer dizer, concretamente, se nós rezamos, e rezamos sobre aquela Escritura sai da boca de Deus, desce sobre a minha alma, e aquela palavra não voltará a Deus vazia. Faz, em tal maneira, fecunda a minha alma, com a presença de Deus. A palavra de Deus comunica a sua presença. Jesus, a luz, a graça. Segunda etapa é a palavra inspirada. É lindo, não é? Esta imagem de Jesus que beija. Eu penso que é mesmo um beijo. A cabeça desta menina rezando. E é assim quando nós rezamos, em particular a Escritura. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos a palavra de Deus diretamente. Em toda parte nos é dado na forma humana e na linguagem humana. Mas uma coisa, onde podemos encontrar a palavra de Deus diretamente? Sim. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Verbo, é a palavra de Deus, aquela palavra que se encarnou, mas também é aquela palavra pela qual tudo foi criado, em qual tudo subsiste. E aquela mesma palavra é verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Agora, em certa maneira, encontramos a palavra de Deus diretamente na adoração. Sim? Como os pastorinhos disseram, escondido, debaixo de aparências da hóstia consagrada. Mas é o Verbo, é a palavra de Deus. Em toda parte nos é dado na forma humana e na linguagem humana. Em uma certa maneira também aquela palavra é dada em uma forma humana e linguagem humana, mesmo no pão do céu, que é a Eucaristia. Quem é o autor da Bíblia? Sabemos todos, não? É Deus. Mas é também um homem. Como é que é? Dois autores? Às vezes há uma colaboração entre um e o outro, mesmo para escrever um livro agora, não é? Mas é um pouco diferente aqui. Mas como é possível? O
O autor humano é de fato um instrumento movido por Deus, mas um instrumento vivo, dotado de razão, um instrumento livre. Agora, uma coisa é a expressão divina de um santo ou profeta para escrever um livro de Deus. Uma outra coisa, é o espiritismo. Porque, enfim, há uma coisa que é chamada escritura automática. Tem lá o médium que é, pois, entra em transe e está lá a escrever. E é o espírito que escreve. Mas aquela pessoa está a ser possuída por o diabo. Há também aquele jogo, tristemente que é bastante comum, do copo, do Ouija. Isso é espiritismo, é aquele espírito que está a mexer. Não vem de Deus e não é inspiração divina. E não funciona da mesma maneira com os santos de Deus. O santo inspirado pelo Espírito Santo tem sempre a sua própria razão, sempre a sua própria vontade, mas como ama a Deus, deseja fazer a vontade de Deus e deixa-se, podemos dizer, aberto ao Espírito Santo, é iluminado e dado à luz. Os pastorinhos eram profetas. Mostraram, a Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos certas coisas. Mostrou concretamente o inferno. A pequena Jacinta foi iluminado também pelo futuro, certas guerras. O Papa que estava lá a chorar enquanto tantas pessoas estavam a ofendê-lo. Pessoas que morriam de fome. Ela teve esta visão. Foi mostrado. Mas Deus não tomou posse, podemos dizer, e foi constrangida. Deus respeita sempre a pessoa humana. Mostra. E, bem, aquela criança viu e transmitiu a mesma coisa que os profetas. Os profetas viram e transmitem, pois, com as suas próprias palavras. Compreendem a diferença? Em nossos esquemas, qualquer defeito pode ser devido tanto à causa principal quanto à instrumental. É assim. Eu estou a escrever, eu posso errar, também, quem sabe, a caneta para de funcionar. O instrumento pode. No caso da Sagrada Escritura, nenhum limite e nenhuma imperfeição podem ser atribuídos a Deus. Porque Ele é perfeito, Ele é Deus. Quaisquer defeitos são de origem humana. Caso contrário, Deus seria limitado e, portanto, não seria Deus. Agora tem aqueles exemplos. Agora, porque tem acento? Porque sim. Mas porquê? O porquê eu não sei. Agora, também as pronúncias aqui, como é que é? Qual é a diferença entre a primeira e a segunda? É pronunciada da mesma maneira? Ou é diferente? A segunda, a terceira e a quarta
penso que é pronunciada da mesma maneira, não é? Então, como é que sabemos a diferença? Quando uma pessoa fala, é do contexto. Não sei. Deixa. E uma pessoa talvez pode errar em escrever isto, aquilo. Qual é o sentido? Deus, Ele sabe muito bem o sentido. Às vezes nós, para transmitir, podemos, o estamento humano, errar. Por isso estamos a dizer que a Sagrada Escritura tem erros? Não! Calma! Take it easy. Não podemos falar de inerrância absoluta da Bíblia. Outra vez, a Bíblia não é um livro de matemática com as fórmulas exatas e perfeitas. Além de que se lê, os livros bíblicos não são uma exposição sistemática de verdades da fé, não é o catequismo. Nem todas as páginas da Bíblia são assertivas, dizendo, é assim. Não. A verdade que a Bíblia pretende transmitir, como já dizemos, não deve ser entendida em termos abstratos e absolutos, nem inseparável da finalidade com que Deus a inspirou. E qual é a finalidade? Qual é a verdade que o nosso Senhor quer transmitir-nos? Aquela verdade que nos leva ao céu. Verdade. Para além do género literário, do talento do autor, para além das coordenadas históricas e culturais que condicionaram a formulação da mensagem de Deus, em um tempo, em lugares específicos e dentro de uma tradição, os livros inspirados sempre ensinam a verdade. Agora, aquele livro de Isaías, escrito por Isaías, naquele tempo particular, foi escrito por Isaías, também em vista dos problemas lá de Israel, mas vai além. Como é que é possível, por exemplo, uma descrição perfeita da crucifixão? Não só centenas de anos antes da crucifixão de Jesus, mas está lá, na Escritura. Nos Salmos. Está lá na Escritura, no profeta Isaías, as passagens do servo sofrente, sofredor. E é precisamente aquela verdade que o homem precisa para se salvar. Portanto, tais livros estão imunes a qualquer erro relacionado a essas verdades necessárias para a nossa salvação. Tem aqui estudante da Escritura. Palavra interpretada. O papel do Espírito Santo na Sagrada Escritura é fundamental. Ler a Sagrada Escritura é pedir conselhos a Cristo. É sim. São Francisco de Assis começou também a sua vida porque a palavra de Deus falou ao seu coração. Santo Antão Abade entrou na igreja, aquela palavra de Deus foi dita, ela tomou, como Deus
a Ele mesmo. Ele deixou o mundo. Este é o episódio de São Filipe, que encontrou o etíope lá na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. E São Filipe perguntou: mas compreendes verdadeiramente o que estás a ler? E ele respondeu: e como poderei compreender sem alguém que me oriente? Assim. Como é que podemos compreender se alguém que nos ensina? O lugar originário da interpretação das Escrituras é a vida da Igreja. Começando, enfim, a verdadeira interpretação, pois, vem com quem? Os apóstolos. Já vemos na Escritura a interpretação da Escritura. Com São Pedro a sua pregação, com São Paulo a sua pregação, com São João. Os Evangelhos. É já a Igreja que está lá a interpretar a Sagrada Escritura, a vida de Cristo. E interpretar as Sagradas Escrituras em vista de Cristo, desde o início. E continua através do magistério da Igreja. Então, estamos aqui, paisagem muito linda, mas fora de foco. Qual é a lente que esclarece a palavra de Deus e a palavra de Deus em relação à nossa própria vida? É também o ensinamento dos santos da Igreja, do magistério. Sem fé não há possibilidade real de acesso ao texto sagrado. A fé é aquela lente. Então o que é que isto quer dizer? Se um ateu vai à Sagrada Escritura, aquela Escritura não fala ao seu coração. De uma certa maneira, como eu não sei chinês, eu posso estar lá dentro de um texto dos chineses. Eu não compreendo nada. Abre os olhos da fé. Alguns critérios para a interpretação certa da Sagrada Escritura. Primeiro é distinguir os géneros literários: poético, sapiencial, narrativo, jurídico. Enfim, se lemos um salmo, é diferente que ler o livro dos reis, onde está lá a contar as histórias da batalha daquele rei contra aquele outro. É diferente ler os livros sapienciais e depois o livro de Levítico, que está a dizer todas aquelas regras particulares como sacrificar os animais. Segundo, atenção ao conteúdo e unidade a toda a Escritura, que deve apresentar a unidade do plano de Deus, do qual Jesus Cristo é o centro. One way, Jesus. E isto bem é verdade. Aquela lente, para compreender tudo, é sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sobretudo, devemos conhecer Jesus Cristo bem, para depois compreender a Escritura. E compreendemos Jesus conhecendo a Escritura. Terceiro,
Leitura da Escritura na tradição viva de toda a Igreja. Somos um só corpo em Cristo. É a única verdade. Jesus é sempre o mesmo, ontem e hoje e para toda a eternidade. E esta leitura da Escritura deve ser nesta tradição viva. Tem sempre a mesma. Desde o momento que Jesus escolheu São Pedro e os seus apóstolos até agora. A analogia da fé. Devemos meter as peças juntas e juntar uma puzzle. Como é que se diz em português? É puzzle? A coesão das verdades da fé entre si e na totalidade do projeto de Deus. Se a interpretação de uma passagem contradiz uma verdade da fé, de facto, é lógico pensar que essa interpretação está errada. É sim. Às vezes tem um perigo. Eu tenho esta teoria na minha cabeça. E eu vou com esta teoria na minha cabeça, esta ideologia. E eu vou com esta teoria na minha cabeça, esta ideologia, a Sagrada Escritura. E, enfim, eu vejo aquela Escritura segundo o que eu tenho na minha cabeça. É só, ao fim, eu estou verdadeiramente a torcer o significado da Escritura. E assim não compreendendo bem a Escritura. Agora, se a interpretação de uma passagem contradiz aquela ideologia na minha cabeça, contradiz uma verdade da fé, de facto é lógico pensar que essa interpretação está errada. Vou usar um exemplo. A Igreja Católica acredita quando Jesus disse: isto é o meu corpo. Que a palavra de Deus, onipotente, transforma o pão no corpo de Cristo. Este é o cálice do meu sangue. É sangue de Jesus. Esta é a interpretação, podemos dizer, que vem desde... Mas há certas igrejas, entre aspas, cristãs, que negam a realidade da presença de Cristo no Santíssimo Sacramento, que não têm verdadeiramente fé naquela verdade. As igrejas protestantes, todas as seitas protestantes, e contradiz o que a Escritura diz. Seja no Evangelho, seja também na interpretação do Evangelho na Escritura, nas cartas de São Paulo. E a Igreja afirmou desde sempre que é na Santa Missa aquele pão e aquele vinho é transformado diretamente no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as Escrituras dos padres da Igreja afirmam esta verdade. Mas alguém vem com aquela interpretação errada que contradiz a verdade da fé e contradiz a verdade óbvia da Sagrada Escritura. Então essa interpretação dos protestantes é errada. Quarto, mas o princípio também funciona ao contrário, ou seja, pode ser que o estudo das Escrituras ajude a esclarecer a formulação de algumas verdades da fé. Há uma harmonia entre fé e razão. A fé não contradiz a razão, mas a razão pode ajudar a esclarecer a fé, conhecê-la melhor.
se parece uma aparência que a razão nega a fé, alguma coisa está errada. Porque a verdade é uma. Não há uma verdade da razão e depois uma outra verdade diferente da fé. A realidade é uma. Que é nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual tudo foi criado, em que tudo subsiste. E por isso não há fideísmo, não há racionalismo. Sabem o que é fideísmo? Há sempre uma questão de filosofia, em uma certa maneira. E não há racionalismo, sempre uma maneira de fideísmo, é aquela tendência mais no tempo da, podemos dizer, a Revolução Francesa. Sim, existe um Deus, mas é um Deus longe e tudo aquilo, mas podemos dizer, aquele que fez tudo, meteu, podemos dizer, a máquina a funcionar e depois foi lá a descansar-se. E o racionalismo é verdadeiramente, de uma certa maneira, tira também a influência de Deus sobre a realidade. É só, enfim, mais ou menos são ligados. Fé e razão não se contradiz. Os sentidos da Sagrada Escritura. Sentido literal. As palavras têm um significado natural de determinado do momento histórico, contexto, gramática usual. Agora uma palavra quadrado quer dizer quadrado, não é? Pois, podemos usar aquela palavra quadrado para em uma praça ou alguma outra coisa. Pode ser usado em outras maneiras. Oh, ele tem uma cabeça quadrada. Isto é uma maneira metafórica de usar aquela palavra. E tem um sentido um pouco negativo, não é? Mas, então tem um sentido literal, depois metafórico, etc. A Sagrada Escritura, além do sentido literal, assim, se assim não fosse, o autor principal teria escrito palavras deste conexo e senso. Entendido e desejado pelo autor humano e único. Existem também outros sentidos. Enfim, como está sempre a agir Deus, talvez o sentido de Deus pode também ir além do que aquele pobre excremento, aquele homem que escreveu aquilo. Não sei se Isaías teve a visão e sabia que era mesmo Cristo que estava a ser crucificado. Talvez. Mas aquelas palavras, foi escrito, veio da boca de Isaías. Mas eu penso que talvez aquele profeta não sabia verdadeiramente todo o significado. Mas Deus sim sabia muito bem. Sentido plenior. Plenior quer dizer cheia. É plenitude. Ou o sentido mais cheio. O sentido plenior pode ser ignorado pelo autor humano e se manifestar a posteriori, isto quer dizer depois, apenas pela unidade da Sagrada Escritura e pela conexão dos mistérios da fé. Pois, uma palavra dita é esclarecida pelo que acontece no futuro e pelo contexto de toda a revelação. Sempre, outra vez, em ligação a Cristo Nosso Senhor. Que, em certa maneira, é Ele o significado de toda a Escritura.
sentido típico. Nos permite relacionar pessoas, coisas ou eventos do Antigo e do Novo Testamento. Típico. Típico é simbólico. Como o cordeiro que Abraão achou no lugar do seu filho Isaac no sacrifício. É típico, é simbólico de Cristo, do seu sacrifício. Como Israel, que atravessa o mar Vermelho. Aquela passagem é típico também do nosso batismo, quando nós passamos da morte do pecado à vida. Fé, o sentido espiritual, luz que não vejo, mas é ela que me guia. Então, aquele sentido espiritual profundo que eu posso também colher e usar na minha relação com Deus. Todos os sentidos são importantes. A letra ensina os fatos e a alegoria ensina o que acreditar. Olha, o meu primeiro retiro que fiz na minha vida, estava ainda na universidade no Canadá e a ideia de entrar no seminário longe, mas eu fiz este retiro ignaciano. O padre era pessoal. Para um pouco de tempo falamos e depois ele dava leituras para eu meditar durante o dia. 4 horas, 4 meditações durante o dia. E cada dia aquele encontro pessoal e depois, ok, então toma estes e depois aquele caminho, como aquelas palavras de Deus, aquelas leituras, mexer com o meu espírito. Aquelas palavras falavam. Agora, todos os sentidos são importantes, também para a minha história. Todos os sentidos são importantes. A moral, o senso moral ensina o que fazer. A anagogia, onde lutar. Agora, sabem o que quer dizer anagogia? É por isso que... Anagogia é uma palavra derivada do grego que sugere uma subida ou ascensão. Então estamos a falar da ascética, no sentido de êxtase místico ou arrebatamento da alma na contemplação, coisas divinas. O analógico é um método de interpretação mística, espiritual, símbolos, mas também, enfim, como é ascética, é que leva ao céu e com essa maneira nos leva a morrer as coisas deste mundo. Então, para subir, também há um esforço, uma luta, a luta espiritual. A escritura também deve ser lida com o espírito em que foi escrita. Com grande humildade, depois de ter preparado a alma com virtude e oração. Qual é este mesmo espírito por qual em que foi escrita e feita? Certo, outra vez é o amor de Deus para conosco. Deve ser lida como, podemos dizer, uma carta de amor que Deus escreveu para conosco. E depois com grande humildade. Por qual razão? Porque é Deus que nos fala e quem somos nós. Devemos ter gratidão por isto. Sabendo de grande diferença, mas Deus nos fala.
depois de ter preparado a alma com virtude e oração, isto quer dizer também, para vir a Deus, devemos também não dar ouvidos a outras coisas. Um certo silêncio para estar atentos à palavra de Deus. Deste modo, cada um dos nossos dias pode ser moldado pelo encontro com Cristo. O Verbo do Pai feito carne e pela ação do Espírito Santo, o Verbo do Senhor poderá continuar a viver em nós e a falar-nos ao longo. Agora parece que não consigo ver aquelas últimas palavras. Oh, to be continued. Finish. Sabe o que é que isso quer dizer? Sei. Hoje acabou. Então, Temos que ir outra parte. chega para hoje. Tem algumas perguntas? Não? Entendemos tudo sobre Todas as coisas. Protestas? Reivindicações. O professor também é bom. Aqui. Uma vez vi uma reportagem na televisão em que dizia que a Bíblia tinha mais livros, mas que houve uma certa altura que destruíram. Isso é verdade? Olha, não. Havia tantos livros, é verdade. Mas a questão é a formação da Bíblia, a aceitação destes livros, foi feita praticamente desde o início. Havia tantos outros livros, porque naquele tempo havia tanta confusão. E havia uma coisa que é chamada gnosticismo, que era uma certa filosofia grega ou da pagã, que começava a entrar entre os cristãos. O que é que isto quer dizer? Certos autores que estavam, podemos dizer, com a cabeça no gnosticismo, pagavam, podemos dizer, Jesus Cristo e outras coisas, e metiam a própria ideologia e faziam, podemos dizer, histórias de mitologia. Da mesma mitologia, fazia de Cristo um demideus ou isso. E falsificavam certas coisas. Estavam mesmo a inventar histórias, ficção, que depois eles mandavam para todos os lados, como fosse a verdade. Agora, hoje em dia, há os romances históricos. De uma certa maneira, estavam a fazer romances históricos sobre a Jesus e era sempre coisas exageradas. Verdadeiramente exageradas. Por exemplo, enfim, Jesus menino brincando, estava lá a fazer da lama. Enfim, figuras de aves e depois com a palavrinha só para, enfim, fazê-los verdadeiramente aves para voar. Assim só, pum. Um rapazito que foi um pouco mal com ele, disse uma palavra, pum, e o rapazinho morreu. Agora... E trepava
Sim, mas verdadeiramente não era. Histórias fictícias. Não, Efesinho de Cristo. E que ele não era. O herói. Não, mas Era mau. sem como. Maria humana. Ok. Então houve tantos daqueles livros. E desde o início, os apóstolos mesmos estavam lá a dizer: atenção, uma pessoa lê São João, São Paulo, atenção, porque havia pessoas que escreviam cartas e metiam o nome Paulo, mas Paulo não escrevia e ele dizia: atenção, atenção. Já na altura havia mentirosos. Sim. E tantos, agora, destes professores da Bíblia, isto aqui, não têm fé. Eles usem aquele material para atacar a verdadeira Bíblia, para atacar a verdadeira fé em Cristo. Porque, olha, tu dizes que é ficção, também o verdadeiro Evangelho de Escritura é ficção. E não é assim. Então, mais alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta. Sim. É assim, é que eu continuo assim, sempre a ouvir que a frase fora da Igreja Católica não há salvação. Sim. E, no entanto, por exemplo, tipo, nós como católicos, justamente, assim, vimos essa, pelo menos, assim, a catequese que tem tido no sentido de que há a Bíblia porque há a Igreja Católica, porque se não fosse a Igreja Católica não havia Bíblia. Ou seja, primeiro temos a Igreja Católica, ou seja, e não há Bíblia. Então, por exemplo, eu falo nisso porque conheço muitos amigos que são protestantes, não é? Que vieram assim. E quando aquela frase assim, fora da Igreja Católica, não é? E porque eu me lembro uma frase muito famosa de um católico que antes era protestante, Scott Hahn, que dizia: enquanto os protestantes estão no menu, a Bíblia, nós estamos já na... Ou seja, já estamos já a comer a Eucaristia. Então, por exemplo, às vezes me preocupo muito quando, por exemplo, principalmente essa frase, que eu acho muito forte aqui: fora da Igreja Católica não há salvação. Quando agora estamos a dar a Sagrada Escritura, por exemplo, tem muitos amigos que leem a Bíblia, sim, interpretam mal, por exemplo, falamos muito da questão de fé, mas muitas vezes essa fé, se não é transmitida, ou se é transmitida incorretamente. Sim. E a minha pergunta é mesmo nesse sentido. Sim, mas também Jesus mesmo no Evangelho de São João fala do redil. O meu redil, e depois ele fala, mas eu tenho também outras ovelhas. Sim, mas depois diz que vai chegar a um certo ponto onde todas as ovelhas vão estar unidas. Em uma certa maneira. Nós temos esta ideia que a Igreja Católica, em uma certa maneira, é o Vaticano e tudo aqui. Mas é um pouco mais profundo. Podemos dizer, aquela estrutura visível que vemos é o que aparece do iceberg, que sai fora, depois tem tudo agora, em uma certa maneira, é Cristo. Cristo é a Igreja Católica. E fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Onde está a plenitude de Cristo, a plenitude do ensinamento de Cristo, a plenitude da presença de Cristo nos seus sacramentos? É na Igreja Católica. Não há salvação fora de Nosso Senhor. Está lá escrito. Enfim, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ok. Agora, por isso, enfim, a questão é: ninguém é salvo senão por meio de Cristo. Agora, a plenitude daquela presença de Cristo
É, infelizmente, só na Igreja Católica. Estão a compreender? Sim, está. Existem outras religiões. Eu estou a compreender, mas também se podem salvar outros, talvez depois, no momento, na altura, sei Olha, lá. tem Isso é um aqui a mistério. questão da consciência da pessoa. Sim, é o que eu até quero dizer, pois pronto. A consciência da pessoa. Porque eu acredito que Deus sabe. Agora, se uma pessoa não tem nenhuma culpa e conhecer a plenitude. Pois não tem Claro, nada. mas Padre José, se uma pessoa cresce numa igreja, que apesar de não ser a católica, é outra, onde também acreditam em Jesus Cristo de outra forma, não vamos condená-la por isso, não Por é? isso é que Mas, eu não vou, mas. E vamos ter que aceitar essas pessoas. Eu não vou, mas. nós não. Mas, olha, para dizer a verdade, não, eu não gosto de discutir sobre isto. Porque é o Senhor que sabe, eu vou deixar Ele que ao julga. Senhor. Pois é. É Ele que depois vê a alma e vê se aquela alma é preparada por o céu ou não. Exatamente, claro. Quem sou eu para julgar? Então, Ok. às vezes fazem confusão católicos e cristãos, porque hoje fala-se nas igrejas, os nossos padres, não falam muito de católicos, falam de cristãos. Cristãos. Os cristãos têm os sacramentos da confissão e da Eucaristia como nós. Olha, Não, é que eu não sei, por acaso. agora está a aplicar esta diferença cristão e católico. Enfim, não são contraditórios. Não são contraditórios. Eu Não. penso que os católicos também são cristãos, que acreditamos em Os Cristo. católicos são cristãos. Agora, Sim. os cristãos não são católicos, mas falam Não, todos os Não, cristãos. mas porquê? Mas isto, Os cristãos não são Desculpa. católicos. Não É são, pa- não. És batizado, és desculpa, cristão. não é uma questão de cristão. A palavra é ou protestante, ou isto ou aquilo. Pronto. Não é cristão. A palavra cristão é usada de maneira errada, como a senhora está a usar. Pois, mas é que é verdade, porque antes falava-se muito nos católicos na igreja e agora fala-se nos cristãos. Cristão, forma de cristão. Senhora, Então, mas não é bem a mesma coisa. senhora, está a fazer a confusão. Pois é, tu é que. Não. É uma forma de expressão apenas, não é? Isto é uma certa mentalidade. Como os protestantes usam sempre a palavra cristão. Não, aquela palavra cristão é boa para todos. E também católicos. Agora a questão, se queremos ver a diferença, não é entre cristão e católico. Isto é a dizer, a diferença entre uma ave e uma pomba e um passarinho. A diferença é entre protestante e católico. A diferença é entre budista e muçulmano. Está a compreender? A diferença não é entre cristão Os e evangélicos católico. os evangélicos são cristãos. Não, mãe, católico e cristão é a mesma coisa. Mãe, cristão e católico é a mesma coisa. Bem, porque eu penso que é útil. Está bem, pronto, cristão e católico é o mesmo. Mas Ok. eu pensava que o católico obedece ao Papa e o cristão. Não, Não, estou a fazer uma é separação. protestante. Não é a palavra cristão. Deve parar de usar cristão assim. Protestante. É uma coisa. Pronto, mas é que há muito tempo que eu não quero esta coisa e cristão. Ok. Há pessoas que já estão indo embora. Está esclarecido. Ok. Vai, casamos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria. Sendo a nossa salvação. Ok? Boa noite. Obrigada. Você